cálculo mol, e aí falamos da massa molar, né, dessa solução, a massa molar, desculpa, de um sistema, né, do que é um mol, né, o que é um mol, que é aquele número 6,02 vezes 10 a 23, né, fizemos alguns exemplos, né, eu dei uma situação, problema aqui envolvendo a água, né, quantos mols de água tem um copo de água com 100 gramas, quantas moléculas de água eu tenho num copo com 100 gramas de água, né? Nós calculamos isso, fizemos esses cálculos. Depois eu dei um outro exemplo falando do grafite, né? Aqui a gente calculou quantos átomos, né? Quantos mols de carbono tinha, quantos átomos de carbono tem no bastão, né? Dei outro exemplo aqui de uma rocha de carbonato, né? A mesma ideia, quantos mols eu tenho de carbonato numa rocha, sabendo que ela pesa 300 gramas, quantas moléculas, né? Fizemos esses dois tipos de cálculos, esses slides, né, com esses cálculos estão todos lá no AVA disponíveis para vocês. Fizemos alguns exercícios, né, reais, né, alguns problemas reais. Depois terminamos a aula falando um pouco sobre cálculo estequiométrico, né? Que é aquela questão de a gente realizar previsões, né, baseado em reações químicas, né? E aí nós fizemos alguns exemplos, né? Acho que, se eu não me engano, eu fiz 2 ou 3 exemplos envolvendo cálculo estequiométrico. E aí eu coloquei aqui mais 2 exemplos para a gente continuar a discussão da semana passada e depois recomeçar um assunto, iniciar um assunto um pouquinho diferente, só um pouquinho diferente. Tá bom? Então vamos lá. Aí eu tenho um problema, né? Que é um problema envolvendo cálculo estequiométrico ainda. O que é o problema disso? Né? Primeiro, antes de resolver o problema, o que a gente falou na aula passada? Cálculo estequiométrico é um cálculo, né, que envolve reações químicas. Quando envolve reação química, a gente tem que lembrar de alguns detalhes, né, que a gente precisa passar por eles. Né? Primeiro é montar a reação química. Segundo, fazer o balanceamento da equação, né? Quantidade de átomos antes igual a quantidade de átomos depois. Isso nada mais é que usar a lei de Lavoisier. E o terceiro tópico seria realizar ali as relações, ver o que ele está dando e analisar o que ele está pedindo, né? E fazer a famosa regra de 3, que nada mais, nada menos que a chamada lei de Proust. Então aqui eu tenho um problema, ó, dizendo o seguinte, que diz o seguinte: o óxido de alumínio é utilizado como antiácido. Está aqui o óxido de alumínio na reação, ó, tá vendo? E aí ele dá, sabendo-se que a reação que ocorre no estômago então no estômago a gente tem um ácido, né? O nosso estômago produz um ácido, que é um ácido importante para a digestão, né, de proteínas, principalmente, chamado ácido clorídrico. Está aqui, ó. O ácido clorídrico está reagindo com o óxido de alumínio para produzir aqui um sal e água, tá vendo? Primeira coisa, então, é a reação química, ele já deu. Segundo, será que ele balanceou? Vamos observar? Acho que sim, né? Porque ele colocou números aqui na frente, tá vendo? Ó? Como ele colocou os números aqui na frente, provavelmente está balanceado, né? Mas vamos confirmar pegando aqui alguns átomos para a gente ter certeza, né? Alumínio, ó, tem 2 alumínios antes da reação, depois da reação tem 2 também, né? Oxigênios aqui, ó, tem 3, depois da reação tem 3 vezes 1, que vai dar 3. Então, ok, a reação está balanceada. Então, o primeiro passo que é montar a reação e o segundo que é balancear já está feito, né? Ele quer saber o seguinte, ó, agora é a pergunta, ó, agora vem a pergunta. Qual é a massa desse óxido? Qual óxido? O óxido de alumínio? Qual é a massa que reage com 0,25 mols de ácido clorídrico? De ácido, nesse caso é o ácido clorídrico, né? Obviamente. Então, veja bem,
ele quer saber qual vai ser a massa do óxido de alumínio necessária para reagir com 0,25 mols do ácido. Então, ele deu a reação, deu um dado de um componente da reação, que nesse caso é o ácido clorídrico, e está perguntando qual é a massa do óxido que vai reagir com esse ácido clorídrico. Então, o que a gente precisa fazer aqui primeiro é o seguinte, é olhar para a reação, focar na reação agora e identificar qual é a proporção com que os reagentes e produtos reagem e focar principalmente naquilo que ele está dando, no dado que ele está dando e no dado que ele está pedindo. Ele está pedindo de quem? A massa do óxido de alumínio. E ele está dando o quê? O dado do ácido. Então, a relação aqui, ó, a relação que ele está querendo é entre esses dois componentes da reação, certo? E qual que é a relação entre os dois componentes da reação? Professor, quer dizer que os outros não precisam? Claro que precisa para a reação acontecer, né? Mas a gente vai ter que focar no que ele está querendo. Qual é a relação entre eles? Ó, esse 1, esse 6 que está na frente significa o quê? O número de mols. Ou seja, 1 mol de Al2O3, 1 mol de Al2O3 do óxido, reage com quantos mols de HCl? 6, tá vendo? Ó? 6, fiz uma bagunça aqui danada, né? Mas seria 6. Deixa eu apagar aqui um pouco de coisa, né? 1 mol de Al2O3 reage com 6 mols de HCl. Então, 6 mols de ácido clorídrico, né? E o que ele dá, ó? 0,25, então, de quem? Do ácido. Então, eu vou colocar aqui de baixo, ó, 0,25 mols de HCl. Então, sempre a unidade de cima tem que ser igual à unidade de baixo. Você não pode colocar mol aqui em cima e tentar fazer uma regra de 3 colocando grama aqui embaixo, tá? Você não pode. Então, mol debaixo de mol, X mols, aqui, ó. X mol de Al2O3, eu vou descobrir. Quanto que vale o X, então? X vai dar, ó, multiplicando cruzado, vai ser 0,25 dividido por 6. Isso vai dar 0,25 dividido por 6, vai dar 0,042 aproximadamente. O quê? O que eu estou achando aqui? Ó? X é o quê? Mol de o quê? Está debaixo de Al2O3. Ok? Bom, o que eu achei, então, é o número de mols de Al2O3. O que ele está querendo? Qual é a massa do óxido, a massa desse óxido, que vai reagir com 0,25. Eu descobri o número de mols aqui, ó. Para descobrir quantos gramas estão aqui, qual é a massa que equivale a essa quantidade de mols, o que eu preciso usar? A massa molar, que tem a ver com a aula da semana passada. Como é que eu descubro a massa molar? Tabela periódica, né? O alumínio, eu não lembro a massa molar do alumínio, acho que é 54. O alumínio é 54, o oxigênio é 16, né? Pegando a tabela periódica. Então, ficaria 2 vezes 54, que vai dar 108, né? 108 mais 3 vezes 16, que vai dar 48. Mais 48, isso vai dar 156 gramas por mol. Essa é chamada massa molar do óxido de alumínio, que eu peguei onde? Na tabela periódica. Tudo bem? Estão acompanhando aí? O professor, a massa do alumínio é 27. Opa, errei. Então eu dobrei aqui, desculpa. Eu confundi. É porque eu estou fazendo de cabeça aqui e tô... É 27, isso mesmo, tá certo. 27, então vai dar, tá errado isso aqui. Obrigado. Então ficaria 27 vezes 2, que vai dar 54, mais 48. Aí vai dar 102. 102. 102 gramas para cada mol, ou seja, 1 mol do Al2O3 pesa 102 gramas. Quantos mols eu descobri aqui em cima? Ó?
0, de baixo de mol, 0,042 mol de Al2O3 vai resultar numa massa X aqui. Ok? Então, X vai ser igual a 102 vezes 0,042, que vai ser 4,28 gramas. Resposta do problema, tá bom? Aqui é uma questão de múltipla escolha. Mais próximo aqui que deu 4,25. Letra B. Tudo bem? Então, aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma previsão. Ele quer saber qual é a massa do óxido que vai reagir com esse 0,25 mol de HCl. A massa vai ser 4,28 gramas. Está respondido aí a questão que ele levantou. Tudo bem? Alguma dúvida no raciocínio que eu fiz aqui? Ô professor, como que eu vou saber se a massa molar, ela calcula antes ou depois? Isso tem a ver com a interpretação de texto, né? Uhum. Muito bem. É assim, não existe uma regra, entendeu? Vai depender muito da sua interpretação do problema, né? Se o problema... Aí você vai ter que analisar tudo, né? O que o problema está dando, o que o problema está pedindo, o que você vai usar para resolver o problema, né? Então, isso tudo tem que ser avaliado no momento da resolução. Não tem cálculo estequiométrico não tem, não tem uma fórmula, não existe uma receitinha para você fazer, entendeu? O que eu digo é o seguinte, no cálculo estequiométrico, o que você tem que fazer sempre primeiro é verificar esses pré-requisitos aqui iniciais. Montar a reação, balancear a equação, ok? E depois tentar fazer as relações. Nesse terceiro passo aí, não tem jeito. É uma coisa que depende muito de raciocínio lógico e depende muito de interpretação de texto, tá? Depende dessas duas coisas aí. Alguma dúvida mais? Posso continuar? Por mim, pode. Tá bom. Eu só ver um negócio aqui rapidinho. Porque eu tô tentando ver aqui no chat aqui, mas... ver o que aconteceu comigo aqui. Eu tô apresentando aqui. E tô aqui. Tô duas vezes? Ué. Doideira. Tá. Vamos voltar aqui. Então aqui eu vou colocar um outro problema para a gente encerrar essa parte de cálculo estequiométrico. Eu estou colocando aqui, como eu disse na última aula, eu estou colocando problemas considerados mais simples, tá? De cálculo estequiométrico. Por quê? Porque, na verdade, eu posso, na verdade, ter várias situações práticas diferentes que podem complicar um pouquinho essa questão do cálculo estequiométrico, né? Mas, enfim, eu acho que não é o caso de vocês, não precisa disso, quero que vocês entendam a essência do cálculo estequiométrico. Então, olha bem, essa aqui é uma questão que a gente vai ter que interpretar, a reação química. A reação química não está dada, ela está no texto, né? Ela está sendo dada no texto. Então, vamos lá. A termita é uma reação que ocorre entre o alumínio metálico e diversos óxidos metálicos. A reação do alumínio com óxido de ferro produz ferro metálico e óxido de alumínio. Antes da gente continuar a ler o texto, vamos montar a reação química aqui. Como é que seria a reação química? Aí ele diz, essa reação é utilizada na soldagem de trilhos de ferrovias. Como é que seria a reação? Quem são os reagentes, quem são os produtos? Ele disse, a reação do alumínio com óxido de ferro. Então, eu vou escrever, alumínio mais óxido de ferro. Produz, ou seja, se produz, está do outro lado da reação. Produz o quê? Produz ferro metálico, né? Produz ferro metálico e óxido de alumínio. Então, produz ferro mais óxido de alumínio. Ok?
Então, com isso, o que eu fiz? Eu montei a reação extraindo as informações do texto. Então, o primeiro passo é montar. Segundo é balancear. Está balanceado? Obviamente não. Eu tenho um alumínio aqui, do lado de lá eu tenho 2, tá vendo? E colocar um 2 aqui na frente. Né? Eu tenho 2 ferros desse lado, do outro lado eu não tenho, só tenho 1, tem que colocar um 2 aqui na frente também. Ok? E o oxigênio? Tem 3, tem 3. Agora a reação está balanceada, não é? Ô, professor, e como que eu vou saber se o número ele vai ficar na frente ou embaixo do elemento? Isso faz Sempre, alguma diferença? claro que faz. Sempre na frente. Porque é o seguinte, essa foi uma discussão da aula passada. Ó, isso aqui é água. H2O água. Se você faz isso aqui, ó, já não é água mais. É peróxido de hidrogênio. Então você não pode acertar a quantidade de átomos corrigindo o que está aqui embaixo. Porque o que está embaixo é fixo, você não pode mexer. É da natureza da substância. Né? É a mesma coisa assim, falar NaCl, cloreto de sódio, você vem aqui e coloca um 2 aqui. Ó. Você está mexendo na fórmula da substância. Você não pode fazer isso. Você tem que corrigir colocando na frente. E quando você coloca na frente, obviamente, você está multiplicando os 2 ao mesmo tempo. Ok? Então, sempre acertar o balanceamento, fazer o balanceamento da equação, colocando números aqui na frente, ó, tá? Na frente da substância. Tudo bem? Tá bom. Beleza. Então, vamos lá. Vamos continuar o texto agora. Ele diz assim, ó. A imensa quantidade de calor liberada pela reação produz ferro metálico fundido, ou seja, derretido, que é utilizado na solda. Dadas as massas molares do alumínio e do ferro, então aqui a massa molar, isso aqui foi tirado da tabela periódica, que ele já deu aqui, de cada um. Agora vem a pergunta, ó, qual é a quantidade em quilos de ferro metálico produzido, ou seja, ferro metálico produzido, tá aqui, ó, qual é a quantidade de ferro produzido a partir da reação com 5,4 quilos de alumínio metálico. Onde está o alumínio metálico? Aqui, ó. 5,4 quilos de alumínio metálico. Então ele quer saber qual vai ser a massa de ferro produzida quando ele colocar, é o cara lá que está colocando, ele pode colocar qualquer massa, mas nesse caso ele está colocando especificamente 5,4 gramas. Ok? Então, olha bem, olha para a reação, né? Eu tenho a reação que ocorre numa proporção, ó. Bom, primeira coisa, né? A relação entre os dois componentes, né? É o que ele está dando aqui, que é o alumínio, e o que ele está pedindo, que é o ferro, né? Os outros participam da reação? Participam, mas para a gente não tem interesse nenhum, tá? Porque agora ele está pedindo a quantidade de ferro, não é a quantidade de outras coisas. Então, qual é a relação entre eles? Ó, eu vou ver o número da frente. 2 mols de alumínio produz 2 mols de ferro. Beleza? Como ele quer uma relação em massa, por estratégia, o que eu vou fazer? Ele quer saber quantos gramas ou quilogramas aqui de ferro é produzido, né? Ele quer saber a massa. Eu vou transformar essa palavra aqui, mols, em gramas. Como é que eu vou transformar? Bom, ele deu aqui, ó. A massa molar do alumínio é quantos? 27. Ou seja, cada mol de alumínio pesa 27 gramas. Se eu tenho 2 mols, vai dar quantos? 2 vezes 27, que é 54 gramas. Como eu tenho 2 mols de ferro, quanto que vale um mol de ferro? 56 gramas para cada mol. Como eu tenho 2 mols, 56 vezes 2 vai dar 112 gramas. Então, note, agora eu tirei uma relação aqui, ó, em massa. Se ele colocar... então, olha a interpretação do problema. Ó. Se ele colocar 54 gramas de alumínio para reagir, ele vai produzir quantos gramas de ferro? Ele vai produzir 112 gramas de ferro. Isso na teoria.
ok? Na prática, ele está colocando quantos quilos de alumínio? Ó, 5,4 quilos de alumínio. Então, o que eu vou fazer? Se 54 gramas produz 112 gramas, 5,4 quilogramas, X. Está aqui a regrinha de 3 montada. Ok? Está aí minha regrinha de 3. 54 está para 112, 5,4 está para X. X vai ser igual a 5,4 vezes 112 vezes 112 dividido por 54. Isso vai dar, fazendo as continhas aqui, se eu não me engano, 5,4 por 54 dá 0,01. Bom, 5,4 dividido por 54 vezes 112. Isso vai dar 11,2 quilos de quê? X está debaixo de quê? De ferro. Ok? Então, se ele colocar, né, na prática, colocando 5,4 quilos de alumínio para reagir, ele vai produzir 11,2 quilos de ferro. Ok? Alternativa, letra C de casa. Alguma dúvida? Esse problema foi um pouco mais elaborado, por quê? Porque ele não deu a reação química, né? A reação química teve que ser extraída segundo as informações do texto. Tranquilo? Professor, Pode falar. no 54 e embaixo da fórmula que você fez, 54 gramas Peraí que e tem 5,4. um vírus aqui, um vírus atacou meu computador, peraí. Que negócio é esse? Tô entendendo aqui o que aconteceu com o meu... Sempre na aula de vocês acontece alguma coisa? Vamos lá, vou voltar aqui então. O que você perguntou? Fala aí que eu não peguei. 54 gramas e 5,4 quilogramas. Ah, sim, entendi. Uhum. Por que eu usei unidades diferentes ali, não foi? Isso. Ah, tá. Eu vou explicar por que eu posso fazer aquilo que eu fiz ali. Só um minutinho. Tá. Deixa eu só rapidinho fechar aqui. Eu acho que tá com algum vírus aqui que o meu mouse está mexendo sozinho. Ou tá com alguma aderência aqui no meu teclado. Só um minuto. Vou ver se eu consigo agora sem ter fantasma aqui mexendo. Então vamos lá. A sua dúvida é por que eu usei aqui em cima, eu coloquei 54 gramas e embaixo eu coloquei 5,4 quilogramas, né? Olha só, você poderia ter transformado aqui primeiro para gramas, 5,4 quilos daria 5.400 gramas, né? Mas por que eu não preciso fazer isso? Porque, veja só, se você for analisar, é muita questão de unidades aí, você presta atenção nas unidades. Ó, 5,4, eu vou só apagar aqui que eu fiz, eu não posso apagar porque eu já salvei. Mas aqui, ó, 5,4, a unidade do 5,4 é quilos, tá vendo? Quilos. A unidade do 112 é gramas. E a unidade do 54 também é gramas. Então, se eu corto em cima gramas, por embaixo que é gramas, né? O que vai sobrar? Qual a unidade que sobra? Quilos, tá vendo? Sobrou quilos. Então, é só você colocar as unidades que você vai entender isso. Mas, enfim, na dúvida, se você tiver dúvida, né? Transforma isso aqui para gramas, né? Coloca grama com grama, sem problema nenhum, você vai achar a mesma resposta. Só que aqui o X aqui você acharia em gramas, né? Você encontraria em gramas, que daria 11.000, vai dar 11.200 gramas.
Só que como o problema aqui está pedindo qual é a quantidade em quilos, daria 11.200 gramas, você teria que converter para quilo, né, que vai dar 11,2 quilos. Tudo bem, é uma conta fácil de fazer, né? Mas eu fiz isso, né, porque eu já na cabeça aqui já fiz direto, né, o grama aqui cortando com grama, o que sobrou foi quilograma. Mas se você quiser, você poderia ter, ao invés de usar 5,4 quilos, usar aqui, ó, 5.400 gramas, sem problema nenhum, tá bom? Sem problema nenhum. Só que a resposta aqui que você ia achar em gramas também, 11.200. Entendi. Entendeu? É só questão Entendi. mesmo de artifício matemático mesmo, entendeu? Já fiz direto porque a resposta ele queria em quilos. Uhum. Eu me perdi, Ana Luísa, me perdi no começo da explicação, por não ter a reação química. Entendi. Aí, realmente... Mas você acompanhou eu montando a reação química aqui? Você chegou a acompanhar eu montando? Tá. Então, o que eu fiz aí foi montar a equação química, depois eu fiz o balanceamento dessa equação. O que significa balancear? Né? A quantidade de átomos ser igual à quantidade de átomos depois. Né? Isso você entendeu o balanceamento? Você conseguiu acompanhar o balanceamento? Qualquer coisa eu faço de novo aqui. No slide limpinho aqui. Entendeu? Ok. Aí depois de ter feito o balanceamento, né, o que eu fiz? Depois de ter feito o balanceamento, eu vim aqui para a questão, né, para o texto de novo. Aí ele fala assim, a pergunta dele é, quantos quilos de ferro serão produzidos? E ferro está onde no meu problema? Ferro é o produto, né? Então, vou só repetir, ficar limpinho aqui o texto, ó. AL, 2AL, mais Fe2O3, dando 2Fe, mais Al2O3. Ele quer saber quantos quilos de ferro serão produzidos se ele colocar como ingrediente 5,4 quilos de alumínio. Aí isso tem muito a ver com o início da aula passada, que eu falei, olha, para eu produzir tantos quilos de sabão, por exemplo, né, quantos gramas de gordura de soda cáustica eu tenho que colocar? Né? Eu tenho que pensar nessa proporção. Né? Quanto mais gordura eu colocar, mais sabão eu vou produzir. A ideia é que seria a mesma. Ele está colocando uma quantidade de alumínio que ele, né, a pessoa colocou, e quer saber quantos quilos de ferro serão produzidos a partir disso. Né? É uma questão de previsão. Né? Então, o que eu fiz primeiro? Eu peguei isso aqui, ó. Eu sei que a reação química, ela ocorre numa proporção. Qual é a proporção? Por isso que é importante balancear. Né? Porque se eu faço o balanceamento errado, o cálculo todo vai sair errado. O que eu escrevi? 2 mols de alumínio. Onde eu tirei isso aqui? Daqui, ó. 2. Produz 2 mols de ferro. De onde que eu tirei esses 2 mols? Daqui, ó. Ok? Tirei da reação química, não saiu da minha cabeça. Tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu transformei essa palavra mol aqui, eu transformei em gramas para os dois. Por quê? Porque ele pede massa e dá a massa de um reagente. Não é mol que ele dá. Então, o que eu fiz? Na tabela periódica, o alumínio é 27. 27 vezes 2, 27 é o quê? A massa molar do alumínio. 27 vezes 2 dá 54. 2 mols de ferro. Cada ferro é 56. 2 mols de ferro, 56 vezes 2 vai dar 112 gramas. Ou seja, eu tirei a relação agora em gramas. Esquece isso agora. Não preciso mais usar. Não preciso mais dessa informação. Essa informação foi útil para chegar nisso. Agora que eu cheguei nisso, beleza. Se 54 gramas de quem? Do alumínio, produz 112 de quem? Do ferro. Se ele colocar 5,4 quilos, ou 5.400 gramas, como queiram, ó, de alumínio, eu vou produzir X gramas de ferro, tá vendo? Vou fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, uma proporção. Então, 5.400 vezes 112 dividido por 54, que vai dar 11.200 gramas ou 11,2 quilogramas. Ok? Conseguiu acompanhar agora o raciocínio?
Mais ou menos, né? Não é fácil, sim. Eu sei que não é fácil, porque requer muito raciocínio lógico, né? E raciocínio lógico a gente não ensina. Raciocínio lógico é a prática, né? De fazer problemas, né? De resolver problemas. Não só de química, mas de qualquer coisa, né? Raciocínio lógico é algo que se pratica, né? Lógico, tem gente que nasce com uns dons maiores do que outros, mas com prática você consegue chegar a um bom nível de raciocínio lógico. Mas aqui não é tão difícil assim, né? Tranquilo aí? Isso seria a base, né, do cálculo estequiométrico que eu vou precisar que vocês saibam, né? Eu vou precisar que vocês entendam, tá bom? Seria esses, né, mais os exercícios que eu fiz na semana passada, que estão no slide também, tá bom? O professor, na prova, vai cair mais cálculo estequiométrico do que função inorgânica? Então, vai ser meio a meio, basicamente, entendeu? Vai ser meio a meio. Na verdade, vai ter um pouquinho disso aqui que eu vou falar agora, né? Mas vai ser tipo uns 30% de cada tópico. 30% de funções, 30% de cálculo estequiométrico e 30% do que eu vou falar agora aqui. Basicamente isso. Tá bom, então. Tá? Mas assim, não tem um valor certo, não. Estou chutando aqui, entendeu? De cabeça aqui. Um outro tópico, esse último tópico aqui que a gente vai trabalhar, tem uma certa conexão com o cálculo estequiométrico, mas assim, não tem nada de reações acontecendo, né? Por isso que é mais simples. É um pouco mais simples do que cálculo estequiométrico. Esse tópico que eu chamei de cálculo de soluções. Né? O que seria isso? Solução é um nome dado, né, para um sinônimo de uma coisa que a gente viu no início da disciplina, chamado de misturas homogêneas. Então, por exemplo, se eu adiciono sal e água, né, dissolvo o sal na água, o que eu tenho ali, sal e água? Né? Eu tenho uma mistura homogênea, né? Eu não consigo distinguir quem que é sal e quem que é água, porque o soluto, ele se dispersou completamente. Por exemplo, aqui a figura está mostrando aí, né, uma gota de um corante, né, que foi adicionado, por exemplo, a um copo com água. Quando eu agito esse sistema, o que vai acontecer? Quando eu agitar isso, esse corante ele vai se dissipar por todo o recipiente, né? A água vai dissociar, vai dissolver todo esse corante, de modo que eu não vou conseguir mais diferenciar o que é corante e o que é água, né? Isso a gente chama de misturas homogêneas. Por que as misturas homogêneas são importantes? Porque no nosso dia a dia, né, mistura homogênea, leia-se soluções, né, que é a mesma coisa, no nosso dia a dia a gente tem vários exemplos de misturas homogêneas, né? Aqui, por exemplo, eu estou falando colocando aqui água oxigenada, por exemplo, que é uma solução, né, formada por água e peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, né? Que a mistura dos dois gera o que a gente chama de água oxigenada. A água oxigenada não é uma água com oxigênio, tá, pessoal? A água oxigenada é a água mais peróxido de hidrogênio, que é o nome desse composto aqui, ó. Peróxido de hidrogênio. Só de curiosidade aí. Forma uma solução, né? Uma solução que tem uma concentração, aqui, ó, 10 volumes, né? As meninas conhecem muito bem isso aí. Bom, esse 10 volumes aqui é mais para machucada, né? Mas tem aqueles usados para descolorir cabelo, né? Que tem 20 volumes, 30 volumes, né? 40 volumes. Aqui, ó, eu tenho outra solução, outra mistura homogênea, que é o álcool, né? O álcool é uma mistura de etanol mais água, né? Mais água. Agora a gente está vivendo nesse momento de pandemia aí, né? Tem um álcool a 70, né? O que é um álcool a 70? Aí é importante já falar disso, ó. O que seria um álcool a 70, né? Um álcool a 70 seria 70%, né? A cada 100 gramas da mistura, eu tenho 70 gramas de etanol.
Isso seria um álcool que a gente chama álcool A70, né? Já estou falando aqui de uma unidade de concentração, que é unidade percentual, né? De percentagem. 70% do álcool seria 70% da solução seria de etanol, né? Esse é o chamado álcool A70. Tem o álcool A96, enfim, tem vários tipos, né? Várias concentrações. O álcool A96, obviamente, ele é mais concentrado do que o álcool A70, né? Temos outros exemplos, né, de soluções do nosso dia a dia. Aqui tem a famosa água sanitária, né? Na verdade, é só um rótulo dela. Para quem tem curiosidade de ler rótulo, eu quando era adolescente, tinha muita curiosidade. No rótulo tem dizendo o que leva a água sanitária, né? A água sanitária nada mais é que uma mistura de água com hipoclorito de sódio, que é esse cara aqui, ó. Hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio. A mistura dos dois gera água sanitária. Se você tá bem pequenininho aqui, ó, mas aqui tem a concentração do hipoclorito, que tá dizendo que o rótulo é de 2 a 2,5%. Aqui um outro exemplo, né, do soro fisiológico, né, que é também uma mistura homogênea ou uma solução, né? O que é o soro fisiológico? O soro fisiológico é uma mistura, né, de água e sal. Água mais cloreto de sódio, NaCl, que é o sal de cozinha. Em que concentração, né? 0,9%. 0,9% PV, que a gente chama. O que significa isso, né? Para cada 100 ml do soro, eu tenho 0,9%, né? Eu tenho 0,9 gramas de cloreto de sódio. Que outro exemplo, ó, de solução, famosa dipirona, um medicamento, né? O que é dipirona? A dipirona tem uma substância orgânica, né, que é a dipirona sódica, né? Aqui atrás, ó, se eu não me engano. Formulinha aqui, ó. Dipirona, ó. Essa é uma molécula orgânica, né? Essa molécula está dissolvida em água. Para gerar aqui a solução, né? Que concentração que está, ó? 500 miligramas por ml, né? Ou seja, para cada 1 ml, eu tenho 500, 1 ml do remédio, né? Tem 500 miligramas, né? 1 ml tem 500 miligramas. Ok? São alguns exemplos práticos aí, né? Numa água mineral, por exemplo, você pega o rótulo de água mineral, está descrito lá os íons que estão dissolvidos, né? No isotônico, a concentração que dá no bafômetro, né? De álcool, por aí vai. São todos que eu estou falando aqui, são unidades de concentração, né? É isso que é o foco da aula de hoje. Fazer cálculo de unidade de concentração. No laboratório, como é que a gente prepara uma solução, né? A gente prepara uma solução fazendo o quê? Bom, se o material é sólido, né? No caso aqui é o sulfato de cobre que ele está usando, ó, que é um sal, ele está pesando o sulfato de cobre, fazendo uma pesagem, né? E aí ele está colocando dentro de um balão volumétrico, que a gente chama, está acrescentando água até um determinado valor, aqui nesse caso o balão tem uma capacidade de 250 ml, e aí completa, e quando completa eu tenho uma solução preparada, né? Se eu colocar mais soluto, né, é importante falar isso aqui é chamado de soluto. Se eu colocar mais soluto, eu vou ter uma solução mais concentrada. Se eu colocar menos soluto, eu vou ter uma solução menos concentrada. Nesse caso, a água que está adicionando aqui é chamado de solvente. Ok? Então, eu tenho soluto e tenho solvente. Ok? Alguma pergunta até aí? Beleza. O que eu quero, então, o meu foco é realizar cálculos de unidade de concentração. O que são essa questão de unidade de concentração, né? Tudo que eu falei aqui, ó, concentração em percentual, essa concentração aqui, ó, é a forma que a gente tem para expressar a concentração, ou seja, quanto de soluto que eu tenho dentro dessa minha solução, né?
E existem algumas formas da gente expressar isso. E aí eu vou começar dando um exemplo aqui, ó, né, para a gente trabalhar essas unidades de concentração. Vamos supor que eu tenho uma situação prática aqui, né, eu vou lá para o laboratório e faço assim, ó, preparo, peso, né, o cloreto de sódio, e vou lá na balança e peso 200 gramas de cloreto de sódio. 200 gramas. Desconsiderando, obviamente, o peso do Becker ali, que o Becker não pode ser contado, né? Não pode ser pesado. Aí eu vou lá, cloreto, coloco nesse Becker, né? Eu adiciono água para dissolver um pouquinho do sal, né? Para fazer uma dissolução desse sal. E aí eu transfiro esses 200 gramas de cloreto de sódio, eu transfiro para um balão de 1 litro de capacidade, né, bem calibradinho, né, né, bem preciso, né, e aí eu completo com água até chegar, até no gargalo lá, até chegar a 1 litro exatamente, até a marquinha de 1 litro. Aí, a partir desse dado aqui, dessa figurinha, eu pergunto para vocês o seguinte, primeiro, qual é a concentração de cloreto de sódio que eu tenho que colocar no rótulo aqui, ó, eu tenho que rotular. Qual é a concentração do cloreto de sódio em gramas por litro? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual é a concentração do cloreto de sódio expressa em percentagem? Percentagem. E qual é a concentração do cloreto de sódio expressa agora numa outra unidade que é muito famosa, que é chamada de mol por litro. Isso que eu acabei de mostrar para vocês, são perguntas, né, que eu estou fazendo, mas nada mais, nada menos são chamadas de unidades de concentração. Essa aqui é uma unidade, essa aqui é outra unidade, essa aqui é outra unidade. Meu foco é que vocês entendam essas 3 unidades de concentração, pelo menos, tá bom? Alguma dúvida aí? Que a gente vai fazer agora, resolver essa questão aí. Né? A gente vai responder essas perguntas. Qual é a concentração? Depois de preparada essa solução, finalmente, qual vai ser a concentração em gramas por litro? Tá? Então, primeira delas, concentração gramas por litro. Tá? Também chamada de concentração comum. Bom, pela lógica aqui, ficou fácil, né? Quantos gramas de cloreto de sódio eu tenho por litro aí? Fala para mim. Olha o desenho, interpreta. Quantos gramas eu tenho por litro? Pode falar. São 200 gramas de sódio para 1 litro de água. 1 litro certo? de solução. De solução. De solução. Porque é o seguinte, quando ele coloca esses 200 gramas aqui, ó, e ele completa o volume com água. Não quer dizer que são 200, não quer dizer que é 1 litro de água. Ele completa para 1 litro, tá vendo? Então, na verdade, aqui dentro, esse 1 litro é solvente mais soluto. Solvente mais soluto, a gente chama isso de solução, tá? Então, a concentração, muito bem falado aí, ó. A concentração de cloreto de sódio depois de preparado, o que ele fez? Ele pegou 200 gramas e completou para 1 litro. Ou seja, a concentração é C igual a 200 gramas para cada litro de solução. Primeira unidade de concentração, tá vendo? Então, se você quiser colocar no rótulo ali, ó, escreva, ó, concentração é 200 gramas por litro, certo? Professor, e se ele retirar uma alíquota aqui, ó, tirar desse 1 litro, ele tirar, por exemplo, 100 ml. Se ele tirar 100 ml, qual vai ser a concentração? Vai ser a mesma. Não vai mudar a concentração. É a mesma coisa que vocês falam, a gente entendeu o seguinte, veja, você tem um rio contaminado. Esse rio está contaminado, por exemplo, vou colocar alguma coisa do cotidiano de vocês aí. O rio está contaminado com ferro que veio da granalha, por exemplo. Está contaminado de ferro que veio da granalha. E aí, o cara identificou, por análise química,
que tem, por exemplo, 10 gramas de ferro para cada litro de solução, para cada litro de água ali do rio, né? 10 gramas por litro. Como é que ele fez essa análise, né, da água do rio? Ele pegou o rio todo e levou para o laboratório? Não. O que ele fez? Ele pegou, foi lá no laboratório, foi lá no rio, coletou uma amostra, ou seja, retirou um pouco daquele rio, da água do rio, um volume conhecido, levou para o laboratório e fez aquela análise, né? Então, a concentração que ele encontrou naquela pequena amostra é a mesma concentração que está no rio. Ou seja, a concentração de cloreto de sódio aqui é 200 gramas por litro em 1 litro, mas também é 200 gramas por litro em 100 ml, é 200 gramas por litro em 10 ml, em qualquer volume, ok? Em qualquer volume. Lógico, se eu perguntar assim, tá, então você está dizendo que a massa vai ser... Não, a massa não vai ser igual. Por exemplo, eu tenho 200 gramas de NaCl em 1 litro. Se eu pegar meio litro, dessa solução, quantos gramas de NaCl vão estar ali dentro? Pergunta para vocês aí. Professor, repete, eu me perdi. Vamos lá. Eu estou dando um exemplo aí, a gente deu um exemplo de que eu tenho 1 litro de solução, e nesse 1 litro de solução eu tenho uma concentração de 200 gramas por litro. Se eu vim cá e pegar, ao invés, né, de pegar 100 ml, se eu pegar, por exemplo, meio litro, e perguntasse para vocês, se em 1 litro tem 200 gramas de cloreto de sódio, em meio litro vai ter quantos gramas de cloreto de sódio? A mesma quantidade, não? A mesma quantidade? Ó, A quantidade. Eu tenho, em cada 1 litro, eu tenho 200 gramas, que é a concentração. Se eu pego meio litro, X vai ser agora o quê? 100 gramas de NaCl. Como eu estou pegando a metade do volume, eu estou pegando também a metade da massa de soluto que está vindo para mim. A outra metade vai ficar aqui no frasco. Ok? Entendeu ou não? Entendi. Agora eu entendi. Agora eu estou falando o quê? Eu estou falando de massa. Ok? Estou falando de massa. Mas a concentração, é isso que eu quero dizer, a concentração independe da quantidade que eu estou pegando. Se eu tenho uma piscina, por exemplo, né? Se eu tenho uma piscina e falo assim, olha, tem tal concentração, X concentração de cloro aqui nessa água da piscina. Se eu pego um copo dessa água da piscina e falo, ó, qual é a concentração de cloro nesse copo? É a mesma. A concentração é a mesma, ok? Porque a concentração é dado pela relação pelo volume, né? Se eu tenho um volume grande, eu tenho uma massa grande de soluto. Se eu tenho um volume pequeno, eu também tenho uma massa pequena de soluto. É proporcional, tá? Então, respondendo a nossa pergunta, a primeira aqui, unidade de concentração é 200 gramas por litro, ok? Então, vamos pegar aqui uma situação, depois a gente vai responder as outras questões aqui, de percentagem em mol por litro, tá? Vou pegar aqui uma questão aí montada, né? Diz assim, ó, o soro caseiro consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio, e ele deu aqui, ó, 3,5 gramas por litro, e de sacarose, ou seja, açúcar, né? 11 gramas por litro, respectivamente. Quais são a massa de cloreto de sódio e de sacarose necessárias para preparar 500 ml de soro caseiro? Então, eu tenho que preparar um soro caseiro. Então, imagina na cabeça de vocês aí. Eu tenho que preparar um soro caseiro. E o soro caseiro, eu tenho que preparar 500 ml de soro caseiro. 500 ml corresponde a meio litro, não é isso? Então, eu tenho que preparar meio litro de soro caseiro. E nesse meio litro de soro caseiro,
tem que ter uma concentração de sal de cozinha de 3,5 gramas por litro e tem que ter uma concentração de açúcar de 11 gramas por litro para ser soro caseiro. A pergunta dele é quantos gramas de sal eu tenho que usar e quantos gramas de açúcar eu tenho que usar para preparar esse meio litro de soro caseiro. Se eu pegar 1,75 de sal mais 5,5 de sacarose e botar com 500... Ai, não, me perdi. Vamos lá, hein? Volta aí no raciocínio, ó. O que você tem de informação? O seu soro caseiro precisa estar preparado de que forma, né? Primeiro, eu tenho que ter um volume, tem que ter um recipiente, né, de meio litro, 0,5 litros, que é a mesma coisa que 500 ml. Dentro aqui, eu tenho que colocar sal, cloreto de sódio, eu tenho que colocar açúcar, de modo que depois que eu colocar uma massa desses dois, vai resultar numa concentração de sal de 3,5 gramas por litro e vai ter que resultar numa concentração de açúcar de 11 gramas por litro. 11 gramas para cada litro de açúcar e 3,5 gramas de sal para cada litro. Ajudou um pouquinho ou não? Seria fazer uma regra de 3? Sim. Que regra de 3 que eu tenho que fazer? Se 3,5 é igual a 11 gramas por litro, quantos que é 0,5? Peraí. Você está confundindo. De onde você... Ó, 3,5 é do cloreto de sódio. E 11 gramas por litro é da sacarose. São duas coisas que ele está colocando dentro do recipiente. Você começou bem aí na questão da regra de 3. Então, 3,5 é igual a 1.000 litros. 1.000 não, a 1 litro, né? É 1 litro. 1 litro, ó. 1 litro. Tá dizendo, ó, para cada litro do soro, tem que ter quantos? 3,5 gramas de sal. Mas ele não vai preparar 1 litro, ele vai preparar quantos? Meio. Então ele precisa de quantos gramas de sal? A metade, né? Isso vai dar 1,75 gramas de sal. Ok? Então o que ele tem que fazer aqui? Ó? Primeira parte que já respondemos. Ele precisa adicionar 1,75 gramas de sal para resultar nessa concentração aqui, de 3,5. A gente vai fazer a mesma coisa para o açúcar, né? Qual é a concentração resultante do açúcar que tem que resultar? 11 gramas por litro. Usando a mesma lógica, 1 litro de soro, para ser soro, tem que ter 11 gramas de açúcar. Mas ele não vai preparar 1 litro, ele vai preparar meio litro de soro. Metade que vai dar X igual a 5,5 gramas de açúcar. Entenderam aí o que eu fiz? Ajudado por vocês aí, obviamente? Sim. Então, na prática, o que ele tem que fazer para preparar esse soro? Ele tem que colocar 1,75 gramas de cloreto de sódio e 5,5 gramas de açúcar. Quando ele coloca esses dois, vai resultar numa concentração aqui, ó, de 11 gramas por litro de açúcar e 3,5 de cloreto de sódio. Então, a resposta que ele quer, né? Quanto de cloreto de sódio? 1,75. Não é a letra A, não é isso aqui. 1,75 está expressando em miligramas aqui, tá vendo? 1,75 é a mesma coisa que 1.750 miligramas, né? Só multiplicar por 1.000 aqui. Tá? Então aqui, ó, só sobrou letra C mesmo, né? Já teria respondido, ó. 1.775 miligramas de sal e 5.500 miligramas de açúcar, que é a mesma coisa que
5,5 gramas que a gente tinha feito antes aqui no nosso cálculo. Tá? Letra C. A gente usou aqui uma unidade de concentração, que é essa unidade de gramas por litro, para resolver esse problema. Tá bom? Ó, outro problema legal aqui para enfatizar isso. Essa questão da concentração gramas por litro, né? Outra questãozinha aqui, ó. Com a finalidade de tornar os refrigerantes do tipo cola, né? Coca-Cola, Pepsi-Cola, Dolly-Cola, mais agradáveis, é adicionado ácido fosfórico numa concentração de 0, ah, tá, aqui esse problema não dá para fazer não. Tá faltando dado aqui. Não vai dar, agora eu lembrei. Esquece esse. Vê se dá para fazer outro aqui. Ah, que pena. Tá faltando uma informação aqui nessa questão. Mas enfim, fazer o quê? Aqui ele ia pedir quantas latinhas o indivíduo pode... qual o máximo de latinhas de 350 ml de um refrigerante que o indivíduo de 42 quilos pode tomar por dia. Mas aí eu precisaria da informação de qual é o limite aceitável de ácido fosfórico que ele pode tomar por dia. Né? Mas essa informação eu não tenho. Eu não tenho aqui nessa questão. Só um minutinho aqui. Só se eu tentar descobrir aonde que eu tirei isso. Acho que eu tirei isso, é questão de um livro. Deixa eu ver se eu tenho essa informação para a gente fazer esse problema. Se não tiver, a gente passa para o outro. Deixa eu ver aqui os livros que eu tenho. Pela cara do problema aqui, eu já sei qual é o livro. Ricardo Feltri. Por aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó, a informação que estava faltando está aqui, ó. É essa questão. Eu vou até acrescentar lá para a gente resolver o problema. Ó. Note que é uma questão bem interpretativa. Vocês vão entender por quê. Essa nota aqui é o que estava faltando. Ó, então vamos lá. Agora dá para resolver. Com a finalidade... Aí ele diz o seguinte, ó. É adicionado ácido fosfórico no refrigerante, né, do tipo Coca-Cola, que é uma bomba praticamente, né? Quem toma Coca-Cola não sabe o perigo que está correndo. Aí ele diz assim, ó, qual é o número máximo de latinhas de 350 ml desses refrigerantes que o indivíduo de 42 quilos pode ingerir por dia? E ele fala assim, ó, é recomendado que o limite máximo de ingestão diária de ácido fosfórico seja de 5 miligramas para cada quilo de massa corporal. Ó, então, se o indivíduo pesa 42 quilos, nós vamos descobrir quantos miligramas total que esse indivíduo pode ingerir de ácido fosfórico por dia. Então, fazendo uma regrinha de 3 aqui, assim, ó. Para cada quilo de massa corporal, para cada quilo do corpo, tem que ter, ele diz aqui, ó, 5 miligramas de ácido fosfórico. 5 miligramas de ácido fosfórico. Mas o cara pesa 42 quilos. O indivíduo pesa 42 quilos, bem levinho, né? X vai ser igual a, então, 42 vezes 5 miligramas, que vai dar 210 miligramas. 210 miligramas de ácido por dia, tá? Por dia.
210 miligramas é a mesma coisa que 0,21 gramas de ácido. Tá bom? Aí, a pergunta dele é o seguinte, quantas latinhas de refrigerante, considerando que o recomendado é isso, que a gente acabou de calcular, que é ingerir 0,21 gramas de ácido por dia, quantas latinhas de refrigerante de 350 ml, né, o indivíduo pode tomar? Aí, o que a gente vai ver aqui, ó? Qual é a concentração de ácido no refrigerante que eles colocam? Eles colocam 0,6 gramas de ácido para cada litro. Ó, 0,6 gramas de ácido para cada litro de Coca-Cola, né, por exemplo. Escreve assim, ó, litro de Coca. Mas ele pode tomar no máximo quantos por dia de ácido? 0,21 gramas. Isso vai dar X litros de Coca que ele pode tomar por dia. Isso vai dar 0,21 vezes 1 dividido por 0,6. Então, o correto seria o indivíduo tomar 0,35 litros de Coca-Cola por dia, no máximo. Ou 350 ml, no máximo. Isso equivale a quantas latinhas? Se uma latinha tem 350 ml, e eu descobri que ele pode tomar no máximo 350 ml, isso equivale a uma lata. Ele tem que tomar uma lata por dia para obedecer o máximo permitido de ácido fosfórico, alternativa à letra A. Uma latinha no máximo. Ok? Acompanharam meu raciocínio aí? Um pouco rápido, né? Mas eu acho que, não sei se deu para entender. O que eu fiz foi usar as informações do problema, né? A massa corporal, quantos de ácido fosfórico ele pode ingerir por dia. Aí fui fazendo as relações, tá vendo? Todas relações lógicas, né? Todas relações lógicas. Até descobrir que ele pode ingerir no máximo uma lata por dia. E aqui o nosso foco, ó, é um problema prático, mas o foco aqui é a unidade de concentração, ó, grama por litro, tá vendo? Que é a concentração de ácido no refrigerante. Agora, vamos voltar ao nosso problema, para a gente expressar agora o cloreto de sódio, expressar o cloreto de sódio em percentagem aqui, ó. Esse mesmo problema da figura. O que nós descobrimos? Nós descobrimos que a concentração aqui é 200 gramas por litro. Quanto que representa isso em percentagem agora? Quanto que representa isso em percentagem? Em concentração percentual, né? Então eu vou só abrir mais um slide aqui, em branco, para a gente fazer essa continha. O que é, pessoal, o que é porcento, hein? Porcento é o que a gente expressa em 100, né? Por exemplo, na população capixaba, vou colocar aqui, sei lá, 80% da população é flamenguista, né? O que significa isso? Né? 80% da população capixaba é flamenguista. A cada 100 pessoas, né, né, cada 100 pessoas, 80 são flamenguistas. Né? Então, é uma relação por 100. Por isso que a gente chama de percentagem, porcentagem. Aqui, ó, eu já descobri que a concentração está sendo expressa em gramas por litro, que significa que 1000 ml contém 200 gramas de cloreto de sódio. Se 1000 ml tem 200 gramas de cloreto de sódio, para eu descobrir quantos por cento, né, eu tenho de cloreto de sódio, o que eu vou fazer? Por 100 ml, ou seja, por 100 ml, por cento. Se 1000 tem 200, por 100 eu tenho quantos? X. X vai ser igual, corta, 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 vai ficar 200 dividido por 10, que vai dar 20. 20%. Então, essa mesma concentração aqui que eu descrevi como 200 gramas por litro, também pode ser expressa dessa forma aqui, ó. 20%. Né? Aí vou dar um exemplo prático para vocês. Alguma pergunta aqui antes?
Boa pergunta? Vou dar um exemplo prático, ó. O soro fisiológico, né, que é o soro de hospital, né, aquele soro, é 0,9%, ó. O que significa ser 0,9%? Significa que no soro fisiológico, a concentração de cloreto de sódio é 0,9%. Mas o que é 0,9%? É 0,9 em 100. É 0,9 o quê? Eu tenho 0,9 gramas do soluto, que é o NaCl, para cada 100 ml do soro. Ok? Se o indivíduo, por exemplo, tomar aqui, né, precisar tomar 500 ml de soro, por exemplo, né, qual vai ser a massa de cloreto de sódio que ele vai ser administrado para ele, né? Se ele tomar meio litro, é só fazer uma regra de 3, né? Se eu sei que 0,9 gramas está em 100, em meio litro, que é 500 ml do soro, é X. X vai ser igual a, corta, 5 vezes 0,9, que vai dar 5 vezes 9 é 45, né? Vai dar 4,5 gramas de cloreto de sódio. Eu estou só aqui fazendo um exemplo, tá, pessoal? Uma suposição aqui, tá? Supondo que o indivíduo vai tomar 500 ml de soro, né? 500 ml de soro, na verdade, ele está tomando 4,5 gramas de cloreto de sódio. Ok? Aqui uma questão prática envolvendo essa questão de percentual, né? Ó, a pergunta é, quantos gramas de água são necessários para preparar 20% em peso usando 80 gramas de soluto? Quantos gramas de água são necessários para preparar uma solução, ou seja, água é o solvente, solução é tudo, usando 80 gramas do soluto. O que significa? A gente vai pegar as informações aqui, ó. O que significa 20% em peso? Usando essa informação. 20% significa que em 100 eu tenho 20. Não é? Isso é 20%. 80% dos capixabas são flamenguistas. Em 100 eu tenho 80 flamenguistas. Em 100 eu tenho 20. Como ele falou peso aqui, o que isso significa? Peso, 100 gramas. A cada 100 gramas de solução, eu tenho 20 gramas de soluto. Ok? Cada 100 gramas de solução, eu tenho 20 gramas de soluto. Mas quantos gramas de soluto que ele quer usar? Ó, 80 gramas de soluto. Então, se 100 gramas de solução precisa ter 20, se eu tenho 80 gramas de soluto, X gramas de solução. X igual a 80 vezes 100 dividido por 20. Ou cortando aqui, ó, 8 vezes 100, que vai dar 800. 800 dividido por 2, que vai dar 400 gramas. De quê? De solução. Tem a letra A aqui prontinha para marcar, ó. A resposta. Mas essa é a pergunta dele? A pergunta dele é quantos gramas de solução? Qual é a pergunta? A pergunta dele é quantos gramas de água são necessários? Quantos gramas de água são necessários? Alguém sabe me dizer quantos gramas de água são necessários para preparar essa solução aí? Questão de lógica de novo. Ninguém? 80? 80? Não. 80 seria a massa que ele usou do soluto, tá vendo? O que é solução, né? Como eu disse, ó, solução é solvente mais
Soluto. Ok? Quanto de soluto ele está usando? 80. 80. Então, 80 está aqui, ó. Quanto de solução que ele vai preparar? 400. Então, quanto que tem que ser de solvente aqui, ó? Para essa conta fechar? 320. 320. Muito bem. 320, letra D. Então, ele precisa colocar 320 gramas de água, 320 gramas de água, com mais 80 gramas do soluto, ali que ele não falou quem é, para preparar 400 gramas de solução. Alternativa letra D. Letra A aqui estava para dar uma pegadinha, né, uma rasteira em vocês. Né? Seria uma pegadinha do problema. Tá? Beleza. Agora, eu vou finalizar o seguinte. Voltando aqui no problema, nós expressamos, né, essa situação aqui, essa imagem. Já falamos que a concentração é 200 gramas por litro. Já falamos que essa concentração em percentagem vale, né? Nós calculamos aqui atrás, ó, 20%. Agora falta a última aqui, ó, que é em mols por litro. Quanto que em mols por litro representa esse problema, né? Quanto que mols por litro representa o problema? Vamos recapitular o problema? Ele pesou 200 gramas do cloreto de sódio, que é o soluto nesse caso. Ele adicionou a água, completou até 1 litro e está preparada a solução. Então, a gente sabe que 1 litro de solução tem 200 gramas de cloreto de sódio. Eu quero expressar essa concentração agora em mol/litro. Ok? Mol de quê? Quantos mols de soluto eu tenho para cada litro de solução? Para cada litro de solução. Bom, qual é o soluto em questão? O soluto em questão é o cloreto de sódio. Qual é a massa molar do cloreto de sódio? Tabela periódica, o sódio é 23, o cloro é 35,5. Se eu somar os dois, vai dar 58,5 gramas para cada mol. Ou seja, 1 mol pesa 58,5 gramas. Mas ele preparou usando quantos? Usou 200 gramas. 200 gramas, então, x mols. X vai ser igual a 200 dividido por 58,5. 200 dividido por 58,5, que vai dar aproximadamente 3,42 mols de cloreto de sódio. Então, qual é a concentração em mols por litro? Tenho 200 gramas por litro, que é a mesma coisa que 3,42 mol por litro. Expressei agora a concentração em mol por litro. Então, são 3 tipos de concentrações diferentes. Ó, agora em mol por litro, 3,42 mol por litro. E essa figura que eu acabei de mostrar, eu posso expressar em 3 unidades de concentração. Gramas por litro, percentagem, mol por litro. Gramas por litro, 200 gramas por litro. Percentagem, 20%. Mol por litro, 3,42. Esse mol por litro é chamado de molaridade. Molaridade, tá? Ou concentração molar. Concentração molar, é isso aqui, tá? Molaridade ou concentração molar. É a mesma coisa, tá? Alguma dúvida? Vou fazer um exercício aqui, ó. Deixa eu ver se tem outro um pouco mais elaborado aqui. Ah, legal, isso aqui é bom, ó.
Olha só que legal esse problema. Um comprimido de medicamento possui 600 miligramas de ácido ascórbico, que é a vitamina C, né? O indivíduo dissolveu um comprimido em 200 ml de água. Aí ele faz um texto, blá, 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 blá. Ele pergunta, qual é a concentração em mol por litro depois que ele jogou esse comprimido de vitamina C dentro de um, tipo esse comprimido efervescente, né, de vitamina C, que ele jogou num copo de 200 ml, qual vai ser a concentração mols por litro, né? Aí ele deu aqui a fórmula do ácido ascórbico. Aqui a fórmula do ácido ascórbico, C6H8O6. É só repetir aqui, ó. C6H8O6, que é a fórmula da vitamina C. Ele deu no problema, tá? E aí, o comprimido tem 600 miligramas de vitamina C, que equivale a 0,6 gramas de vitamina C, dividindo por 1000 aqui, né? Dá 0,6 gramas. E ele jogou isso para um copo lá, né? De 200 ml. Se ele tivesse pedindo a concentração gramas por litro seria pegar a massa, né? Pegar a massa e dividir pelo volume, que é 200 ml ou 0,2 litros. Você vai achar que é concentração em gramas por litro. Não é o que ele quer. Ele quer a concentração em mol por litro, ou a molaridade dessa concentração, né? Então, o que a gente precisa fazer? Pegar essa massa aqui, ó, do comprimido, e converter essa massa para mols. Como é que eu converto massa para mols? Eu tenho que calcular a massa molar da vitamina C. Carbono é 12, hidrogênio é 1, aqui o oxigênio é 16. Então ficaria massa molar 6 vezes 12, né? Do carbono. 6 vezes 12, mais 8 vezes 1 do hidrogênio, mais 6 vezes 16 do oxigênio, que vai ser igual a... Ixi, vai dar muita coisa. 6 vezes 12 é 72, mais 8, mais 6 vezes 16, que vai dar 96. Somando tudo, isso vai ser igual a 96 mais 8 mais 72, que vai dar 176 gramas por mol. Isso o quê? É a massa molar da vitamina C, tabela periódica, né? Ou seja, 1 mol de vitamina C pesa 176 gramas. Mas o comprimido que ele tomou, de 600 miligramas, contém 0,6 gramas. Isso vai ser X, ó. X mols. Então eu vou descobrir primeiro aqui, ó, o número de mols de vitamina C. Então ficaria 0,6 dividido por 176. 0,6 dividido por 176. Que vai dar, na minha calculadora aqui, 0,0034 mol de vitamina C. Aí, recapitulando o problema, né? 600 miligramas que ele jogou no copo, que é 0,6 gramas, um copo de 200 ml, convertendo isso para mols, eu acabei de descobrir aqui que ele colocou 0,0034 mols de vitamina C no copo de 200 ml. Então, em mol por litro, qual vai ser essa concentração? Qual vai ser a concentração molar aqui, né? Tem mais um slide? Como é que eu faço para descobrir qual é a concentração molar? Ele quer saber quantos mols eu tenho em 1 litro. Em 200 ml, que é o copo ali, eu sei que tem agora, ó, tem essa quantidade de mols. 0,0034 mols. Em 1 litro, para descobrir mol barra litro, mol por litro, em 1 litro, ou seja, em 1000 ml, X. Em 1000 ml vai ter 0, vezes 1000, esse número aí vezes 1000, dividido por 200. Vai dar uma concentração de 0,01
7 mol para cada 1000 ml, que é 1 litro. Ok? Então, depois de colocar esse comprimido lá dentro do copo de 200 ml, resultou nessa concentração aí de 0,017 mols por litro. Vamos ver se tem resposta? Provavelmente não, porque não assim, né? E aqui ele está colocando esse Mzinho na frente, ó. Esse M aqui é de mili. Mili é miligrama, né? Só lembrar de miligrama. É multiplicado por 1000, né? Mas, por lógica, né? Olha aqui, ó. Tem o número 17 aqui aparecendo. A única opção que tem isso é a letra D, tá vendo? Tem um 17 aparecendo. Na verdade, é só para descobrir em mili aqui, como uma questão de múltipla escolha, né? Era só pegar esse número aqui e multiplicar por 1000. Você achava mili. A resposta, então, letra D, 17 milimol por litro. Ou, mesma coisa, 0,017 mol por litro. Beleza? Aí uma questão de maior nível de raciocínio lógico, né? Alguma dúvida? Provavelmente um monte, né? Embolou tudo na cabeça agora. Aí tá a dipirona de novo, né? Aqui está a concentração da dipirona, ó, miligrama por ml. Aqui está a fórmula da dipirona. Se eu quisesse converter essa concentração aqui, por exemplo, em mol por litro, seria possível, né? Porque eu tenho a massa molar dela, ó, tá vendo? 1 mol pesa 333 gramas, né? 1 mol, 333 gramas. 50 miligramas, ou seja, 0,05 gramas X, né? Acharia a concentração em mols por litro. Lógico que para medicamento, né, que a gente usa no dia a dia, ninguém vai expressar uma concentração em mols por litro. Essa concentração mol por litro é uma concentração mais para expressar, por exemplo, poluentes em um rio, poluentes na atmosfera, né, no ar, por exemplo, e por aí vai. Né? Para medicamento, que o médico lá tem que calcular, né? Por exemplo, uma criança pesa tantos quilos, ou um adulto pesa tantos quilos. Quantos ml que eu preciso de dar, né, do medicamento para equivaler, né, a massa corporal? Né? O cara faz uma regra de 3, o cara tem que fazer uma regra de 3. Ou ele, de tanto medicar ali durante o dia a dia, ele já sabe mais ou menos, o cara pesa 40 quilos, toma tanto, o cara pesa 60, 90 quilos, toma tanto. Mas ele tem que usar essas informações, né, do rótulo principalmente, para fazer essas relações, senão ele não consegue. Ele vai medicar mais ou a menos, né? Aí, situação perigosa, né? Aí está envolvendo mais a questão de saúde pública, né? Ok? Alguma dúvida? Várias, vamos lá de novo, né? Eu estou entrando na reta final da aula, e esse aqui é o último tópico dentro ainda de soluções, ainda. Fala, pode falar. Professor, só queria tirar uma dúvida. Essa matéria que você está falando hoje também vai cair na prova ou só até cálculo estequiométrico? Não, isso também tá. Entendi. Isso também tá. Assim, o que eu estou fazendo mais uma vez aqui são problemas que eu considero problemas mais simples, tá? É nesse nível que eu gostaria que vocês soubessem resolver os problemas. Problemas mais simples. Eu não vou complicar além disso, não, tá? O que eu quero de unidade de concentração, o que eu preciso é que vocês compreendam essas três unidades aí, ó. Grama por litro, percentagem e mol por litro. O problema disso não é nem a matéria, é porque tudo exige raciocínio lógico, o que me falta muito. Não, eu entendo. Eu tento, mas eu entendo. Isso realmente é difícil, principalmente se você não vivencia, né? Se você não se não está no seu cotidiano, né? Esse tipo de problema fica um pouco difícil, né? Mas
pensando um pouco na área de vocês, né, que é a área de mineração, como volta e meia, dependendo da área que você está, essas questões, por exemplo, muita questão ambiental, né, de poluição, envolve, você vai pegar um laudo lá, por exemplo, de uma análise química que foi realizada, né, numa determinada amostra, né, de uma água residual, ou uma água de um poço artesiano, né, ou uma água de tiar, né, por exemplo, que você precisa fazer análise química disso. Isso, você não vai fazer análise, mas, obviamente, na hora que você vai ler um laudo, você precisa saber interpretar isso, né? Se está dentro dos padrões, se não está, né? Então, isso tudo, isso que eu estou falando para vocês é muito importante para a área de vocês, né? Muito importante. Senão, obviamente, eu não estaria falando aqui, tá? Eu assim, acho legal vocês, eu tentar puxar algo que vocês vão aplicar de alguma maneira em alguma disciplina que vai vir ainda, ou em alguma coisa que vocês vão ver dentro se vocês exercerem, né, a profissão, né, de técnico de mineração. Espero que todos exerçam. Eu estou partindo aqui, então, para o último tópico, que é a questão da diluição. O que seria diluição? E, para ficar mais claro isso, para vocês entenderem, né? A gente em casa, o que a gente faz? Quando a gente quer lavar uma roupa, né? E principalmente lavando, usando água sanitária, por exemplo, não é, obviamente, recomendável a gente pegar a água sanitária e jogar direto no tecido, né? Por quê? Porque a água sanitária, ela é muito concentrada, né? Ela vem, né, já da indústria, né, da empresa, ela vem com uma concentração alta, né? Justamente para quê? Para a gente usar várias vezes, né? Porque senão a gente teria que comprar, se comprasse diluído, teria que comprar, sei lá, 100 litros de água sanitária pronto, né? Mas para que fazer isso se a gente pode diluir em casa, né? Diluir significa o quê, então? Significa você alterar a concentração de um determinado solução, principalmente adicionando solvente, né? Solvente, nesse caso, vamos falar do solvente mais, né, a gente está acostumado, que é a água, né? Adicionando água. Então, o simples fato de você adicionar água numa solução de concentração alta, você está realizando um procedimento que é chamado de diluição, né? Diluição. Esse procedimento de diluição é um procedimento muito comum no nosso dia a dia, como o fato aí que eu estou dando para vocês da água sanitária, mas isso se aplica em outras situações, né? Pinga algumas gotinhas de pirona num copo com água, né? Você está diluindo, né? Para quê? Você não tomar de pirona lá, que é margosa pra caramba, tomar pura, né? Você dilui para, vamos dizer assim, dispersar ali o amargor, né? Para você conseguir tomar, né? Isso é uma forma de você alterar a concentração da sua solução, né? O meu objetivo nesse finalzinho de aula seria o seguinte: qual vai ser a concentração, né? Qual vai ser a concentração depois que eu acrescentar água, né? E depois que eu acrescentar um volume conhecido de água, né? Qual vai ser a nova concentração? Ou a pergunta poderia ser: qual é o volume de água que eu preciso acrescentar para transformar algo concentrado em algo diluído, né? Qual é a quantidade de água que eu preciso colocar? Então, são perguntas que surgem quando eu trabalho com esse fenômeno aí da diluição. Tudo bem? Entenderam aí a ideia para a gente começar a falar aqui de problemas? O professor, mas diluição não seria o mesmo que solução, não? Não, são coisas diferentes. Eu imagino o que você está pensando aí. Existem dois termos: dissolução e diluição. Então, vamos voltar aqui na figura, ó, para você entender. Ó, quando eu coloco
esse sal aqui dentro e acrescento água, eu estou fazendo uma dissolução. Agora, se eu pegar esse frasco aqui, ó, e colocar mais água nele, eu estou fazendo uma diluição. São termos muito parecidos, mas são diferentes. Dissolver é uma coisa, diluir é outra. Diluir é acrescentar água. Fui claro? Professor, no caso, então, a água sanitária é uma solução que vai ser diluída na água. Isso, exato. A água sanitária, ela vem de fábrica numa determinada concentração, uma força, vamos colocar assim para ficar mais claro para vocês, né? Ela vem com uma força, com um poder muito maior, porque está muito concentrada. Quando você coloca algumas gotas, enfim, um volume em água, o que você está fazendo? Você está diminuindo a força da água sanitária. Quimicamente falando, você está diminuindo a concentração da água sanitária. Então, aqui, eu tenho uma solução de água sanitária numa determinada concentração. Aí, quando eu acrescento isso na água, o que eu estou fazendo? O fato de acrescentar água, de aumentar o volume com água, eu estou fazendo um procedimento que é chamado de diluição. Ok? No laboratório isso é muito comum de se fazer. Né? Em casa também, a gente faz isso comumente. Né? Por exemplo, vamos imaginar assim, eu tenho um esgoto que vai ser jogado no rio. Quando o esgoto está no tubo ainda, ele tem uma concentração muito grande. Quando ele cai no rio, o que vai acontecer? Ele vai diluir. Né? Ele vai se dispersar num volume maior. Né? E aí a concentração vai mudar. Pode perguntar. Foi sem querer. Não tem problema. Ô, professor, aí, olha, eu tô muito burra. Que burra Olha, nada. Né? eu não tô raciocinando. Olha, diluição é quando você pega uma coisa que é uma que é uma solução e vai botar em água. Isso. Diluição. Isso, exatamente. Tá certinho, exatamente isso. Você tem, por exemplo, se você colocar uma gota de água sanitária dentro de um balde com água, a concentração que estava na água sanitária não vai ser mais a mesma concentração que estava no balde. Por quê? Porque eu coloquei uma gotinha de água sanitária num balde com água. Ok? O volume aumentou muito, né? E esse fato de ter mais água faz com que sofra a diluição. Esse fenômeno da diluição. Então, por exemplo, eu tenho um recipiente que tem uma determinada concentração, que está muito concentrado. Aí, o que eu faço? Eu acrescento água, leia-se, solvente, né? E o que vai acontecer? O volume vai aumentar, porque estou acrescentando água, né? E aí, a concentração que estava grande, agora vai diminuir. Ela vai cair, vai ficar mais diluída, que a gente chama, né? Então, eu tenho o termo mais concentrado, depois eu tenho um termo mais diluído. Entenderam? Existe uma forma, que aí eu vou mostrar uma fórmula matemática de fazer isso. Existe uma dedução, tá, dessa fórmula. É fácil deduzir ela, mas eu quero que vocês entendam a aplicação dela, tá? Que é uma formulinha assim, ó. C1V1 igual a C2V2. C1 e V1 seriam a concentração antes e o volume antes de diluir. E C2 e V2 seria a concentração e o volume depois de diluir. Eu vou dar um exemplo de como aplicar essa equaçãozinha aqui, ó. C1V1 igual a C2V2. Aqui, por exemplo, ele está fazendo uma diluição para mostrar para vocês, ó. O que ele está fazendo, ó. Antes da gente usar a equação. Ele está pegando aqui, ó, num balão
que tinha aquela solução que estava preparada lá, ele pegou com a pipeta, ó, sugou um volume, jogou dentro de um outro balão uma pequena quantidade do que estava aqui dentro, e aí o que ele fez? Ele completou o que ele colocou aqui, ele completou com água destilada, por exemplo. Olha a cor da solução que está depois que ele diluiu, e olha a cor da solução antes de diluir, né? Mostrando claramente, isso mostra pra gente claramente que aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, ó, tá mais concentrado, e no segundo caso tá menos concentrado, ok? Esse fenômeno aí foi o fenômeno da diluição, tá? Mas vamos lá, vamos aplicar a equação. Então aqui, ó, no laboratório, por exemplo, a gente compra ácido sulfúrico em frascos como esse, ó. A gente compra ácido sulfúrico concentrado. E qual é a concentração dele? Ó? 18 mols por litro. Ele vem de fábrica nessa concentração. E aí, eu quero preparar no laboratório, eu quero, a partir dessa solução muito concentrada, eu quero preparar 1 litro de solução. Eu quero preparar uma nova solução de 1 litro, só que numa concentração de quantos? 2 mols por litro. Então veja, ó, concentração é 18 aqui dentro, mols por litro, e eu quero preparar uma solução de concentração 2 mols por litro. 2 é muito menor do que 18, ok? Então, para passar de 18 mols por litro para 2 mols por litro, necessariamente eu preciso fazer uma diluição. Ok? Eu preciso fazer uma diluição. E fazendo a diluição, a gente vai usar o quê? Ó? C1V1 igual a C2V2. Qual é a concentração antes de diluir? Ó, C1, quanto que vale? Antes de diluir, vale 18. 18 mol por litro. É a concentração antes de diluir. Qual é a concentração depois que eu vou diluir? Eu quero chegar numa concentração de 2 mols por litro. Ok? Qual é o volume que ele quer preparar? 1 litro. Ó, 1 litro. Então, o volume que ele quer preparar, V2, é 1 litro. Só tem um valor que eu não sei, que é quem? V1. O que seria esse V1, pessoal? Vamos interpretar. V1 seria o quanto que ele tem que tirar daqui de dentro. Ó, quanto que ele tem que tirar, quanto que ele tem que retirar desse muito concentrado, jogar para um balão lá de 1 litro, jogar para um balão de 1 litro aqui dentro, e completar o restante com água destilada. Certo? É o que ele fez aqui, ó. Retirar uma parte do concentrado, jogar para um balão, e a partir desse balão, o restante vai ser completado, aqui dentro vai ser completado com água. Ok? Então eu vou descobrir quanto que vale V1 substituindo tudo aqui na fórmula. Ó. C1, 18. Então, ó, 18 vezes V1. Quanto que vale? Não sei. Igual a C2. Eu quero chegar. 2. V2, que é o volume final. 1 litro. Então, V1 vai ser igual a 2 vezes 1, que vai dar 2, dividido por 18. 2 dividido por 18 vai dar 0,11. 0,11 o quê? Ó, a unidade que está litro? 0,11 litros. Ou, em ml, 110 ml. Então, na prática, pessoal, o que ele tem que fazer aqui para sair de uma concentração de 18 e passar para 2 mols por litro? Na prática, ele vai ter que fazer o seguinte, ó, ir lá no laboratório, pegar desse frasco aqui que está muito concentrado, pegar 110 ml dele, 110 ml, do muito concentrado, colocar dentro de um frasco, né, de capacidade de volume de 1 litro, que ele quer preparar, coloca esse 110 aqui dentro e completa o volume com o quê? Completa o volume com água. Quando ele completar o volume com água,
ele vai ter a concentração que ele quer, que é de 2 mols por litro. Entenderam aí como que se faz um cálculo envolvendo diluição? Bem fácil. Ó, então para a gente finalizar a aula, finalizando agora. Qual o volume de água em ml que deve ser adicionado a 80 ml de solução aquosa, 0,1 m. Esse m aqui, ó, é uma forma mais antiga de escrever mol por litro, de abreviar mol por litro, tá? Então, uma solução aquosa 0,1 mol por litro de ureia, para que essa solução resultante seja 0,08 mol por litro, ou m aqui. Então, ele está partindo de uma solução 0,1 mol por litro, e ele quer chegar aqui a uma solução 0,08 mol por litro. 0,08 é menor do que 0,1. Então, ele está fazendo o que daqui para lá? Uma diluição. Ok? Identifiquei que é um problema de diluição. Vem logo à cabeça. C1V1 igual a C2V2. Tirando os dados, quem é C1? C1 é a concentração antes de diluir. Antes. 0,1. C2. Quem é C2? Depois de diluir. 0,08. Qual é o volume inicial? V1. No problema aqui, ó. Qual o volume água deve ser adicionado a 80 ml de solução? 80 ml. Qual vai ser o V2? É o que eu quero descobrir. Vai faltar uma incógnita, né? C1V1 igual a C2V2. C1, 0,1. V1, 80. Igual a C2, 0,08. V2 é que eu quero descobrir. Agora é o contrário, está ao contrário do problema anterior, né? Então, o V2 vai ser igual a 0,1 vezes 80, que vai dar 8, dividido por 0,08. Então, 8 dividido por 0,08. 8 dividido por 0,08. Vai dar 100. 100 o quê? Como unidade que eu estou usando aqui, ml, 100 ml. Tem resposta para marcar? Tem. Mas está certo isso, será? O que é V2, pessoal? Volume diluído? É o volume final, não é isso? É o volume resultante. Quantos ml que ele tinha antes? Ó, 80. E aí ele vai chegar a 100, que é o volume final. Mas a pergunta dele é, qual é o volume de água que eu preciso acrescentar? Nos 80 ml, para chegar aos 100, obviamente, ele precisa acrescentar quantos? 20. Né? Então, ele vai precisar acrescentar 20 ml de água para a solução passar de 0,1 para 0,08. Para diluir, né? Então, aqui a alternativa letra C, e não letra D, que está uma pegadinha aqui para marcar, né? Tem logo a alternativa para marcar, para dar uma rasteira. De novo, 100 ml é o volume final, né? É o volume depois total. Esse volume total vai ser o volume que ele tinha antes, ó, só imaginar aqui, ó, o volume que ele tinha antes, mais, né, o volume que ele tinha antes, estava aqui, mais o volume que ele acrescentou. Isso é o volume total. E o que ele acrescentou está aqui, ó, seria os 20 ml, ok? Só os 20 ml. Beleza? Era isso hoje, tá? Aliás, foi muita coisa hoje, bastante coisa. Começamos desde a revisão do cálculo estequiométrico da aula passada e falamos aqui sobre concentração, unidade de concentração, foi muito assunto, né? Por um dia só. Mas é o assunto que encerra aí a nossa parte teórica e, né, o nosso bate-papo aqui, por enquanto, né?
esperando um possível retorno das aulas presenciais. De novo, eu vou deixar uma listinha de exercícios, né, sobre esse tema da aula de hoje, para vocês me entregarem na semana que vem, valendo 3 pontos, se eu não me engano, como tá valendo aí todas as listas que eu tenho passado todas as semanas. Tudo bem? Alguma questão aí, pessoal, que vocês queiram colocar? Professor, quando você terminar de gravar a aula, eu quero tirar uma dúvida sobre o exercício ainda. Tá, então, beleza, eu vou encerrar a gravação aqui. Quem não, né, quem sentir a vontade aí, pode ficar, quem não quiser, né, pode sair sem problema nenhum. Deixa eu só interromper aqui.